Toda essa região um dia foi coberta pela floresta atlântica. Este vale era recortado por vários rios e esta era uma região em que chovia muito. Hoje está completamente devastada. Vamos imaginar como seria esse passado. O morro coberto pelo verde, a água escorrendo com abundância pelos rios e cachoeiras, os bichos vivendo livres pela floresta. Essa região era assim. Hoje, esse paraíso está em rápido processo de desertificação. O morro, antes coberto pelo verde, está virando terra nua. Em alguns pontos, já se vê a areia brotando na flor da terra. A derrubada da mata, o fogo e o cultivo intensivo são os principais responsáveis pelo quadro de seca, fome e miséria. Um processo de destruição que ainda continua. Mas no meio de tudo isso, uma família colhe os frutos de um trabalho que começou há 16 anos, quando Ernest Goethe, um pesquisador suíço, chegou aqui. Sua experiência está sendo desenvolvida na fazenda Três Colinas, no município de Piraí do Norte. São mais de 100 hectares, onde a cultura principal é o cacau, plantado junto com outras espécies comerciais, no meio da mata. Um sistema chamado de agrofloresta. Tudo que nós estamos vendo aqui foi plantado por ele, com a ajuda da família e de uns poucos empregados. Na Suíça, ele se especializou em melhoramento genético de plantas e deixou o cargo de pesquisador numa instituição oficial para se dedicar à tarefa de recuperar áreas degradadas. Morou alguns anos na Costa Rica, onde observou o sistema de agricultura de uma tribo indígena, e depois veio para a Bahia. E nesses anos todos, ele transformou uma fazenda abandonada, um capoeirão, em agrofloresta. 90% da área de agrofloresta que o Ernest formou, antes era isso que a gente está vendo aqui, ó. Pastagem degradada. Você partiu disso aqui, né, Ernest? Desse tipo de vegetação. Aquilo que você vê nesse redor de pasto abandonado. É abandono de 5, 10, 15 anos. Como esse aqui tem um abandono agora de 10 anos. Foi desse mesmo jeito. Tudo de solo pobre? Tudo de solo chamado pobre. Hoje você considera que na agrofloresta você já tenha um solo de primeira qualidade, assim? Bom, pelas plantas que tenham estabelecido e pela produção que tenham dentro, é solo de primeira. Agora você estava me dizendo que você tentou recuperar isso aqui usando adubo químico no começo, né? No início eu usou nos lugares desses adubo químico. Agora esse foi fracasso, aquilo não deu certo. Calcário também você usou? Usei sobretudo cacau. O adubo químico foi bem pouco. Esse é o começo de tudo. Ele roça a vegetação rasteira, tomando cuidado com as mudinhas de árvores nativas da floresta atlântica. Nas árvores maiores, ele faz uma poda drástica. Esse material é picado e colocado no solo, como proteção e adubo. Feito isso, Ernest começa a introduzir as plantas que vão dar origem à agrofloresta. Com o auxílio dessa escavadeira de ferro, ele fura o chão duro da capoeira e introduz uma planta-chave em todo esse processo, o abacaxi. As sementes de louro, sapucaia, jacarandá e muitas outras espécies nobres são colocadas no pé do abacaxi junto com sementes de culturas econômicas, como o cacau, a jaca e a seringueira. No sistema dele, o abacaxi é a planta que vai dar a primeira renda econômica e ajudar no crescimento de todas as outras. Nós voltamos nessa mesma área 5 meses depois e encontramos o Ernest roçando de novo. É que ele não usa herbicida e não pode deixar a capoeira crescer. Os primeiros resultados já estão aparecendo. Aqui tem uma mudinha, ó. Aqui tem outra, saindo no meio do abacaxi. Tem aqui um toco que ele plantou e que começa a brotar. Enfim,
Tem várias espécies aqui no meio, aqui outra, ó. Essa aqui é uma outra que ele plantou. Vamos saber então do Ernest como é que ele faz a intervenção nessa área para recuperar e deixar isso aqui uma floresta produtiva. O primeiro problema é a acidez do solo. Por isso, o abacaxi veio todo amarelo. Como é que você vai fazer para corrigir a acidez desse solo sem utilizar calcário aqui? Eu uso novamente a mesma estratégia da natureza. Ele diz que usa espécies adaptadas para esse tipo de solo, começando pelo abacaxi, única cultura econômica capaz de produzir nessas condições. A primeira safra, diz ele, não vai ser muito boa, mas é suficiente para pagar a mão de obra do início da recuperação. As outras espécies, como a seringa e a jaqueira, também são resistentes aos solos ácidos. Essas já são espécies feitas para esse tipo de solo. Além disso, eu introduzo também espécies que aceleram a correção do solo, como o hibisco. As folhas do hibisco são o alimento preferido das minhocas. E nós sabemos que o esterco da minhoca é um excelente corretivo da acidez. Ou seja, o estrume da minhoca, tanto no solo ácido como na... Os outros nutrientes, como o nitrogênio, por exemplo, são fixados pelas bactérias e fungos que se desenvolvem na matéria orgânica em decomposição. A partir desse momento, a recuperação dessa área segue um processo parecido com o da natureza. Vamos entender isso melhor. A recuperação de uma área degradada começa com o crescimento de plantas rasteiras e arbustos que nascem das sementes que ficaram no solo. São as chamadas espécies colonizadoras. Depois vêm as espécies da mata secundária, que fazem sombra e criam condições para o crescimento da vegetação primária. É ela que vai formar a mata do futuro. Esse processo pode levar 30, 40 anos. O que o Ernest faz é acelerar o processo, com muita matéria orgânica e introduzindo culturas comerciais. Depois do abacaxi, vem o milho, a mandioca, a banana, o mamão, citros, cacau, jaca e pupunha. Tudo no meio da agrofloresta. Esta é uma área que há 8 anos era pastagem degradada e hoje está assim. Das culturas que nós falamos anteriormente, só 2 não produzem mais aqui: o milho e a mandioca. Elas fazem parte do primeiro estágio da sucessão e desapareceram do sistema junto com os arbustos e árvores da capoeira. O que existe aqui hoje é uma floresta de transição da mata secundária para a primária, com muitas espécies de madeira de lei, como o jacarandá, o louro e a sapucaia. Árvores jovens, num bom ambiente para se desenvolver. O abacaxi ainda pode ser cultivado, mas só nas falhas que surgirem dentro da agrofloresta. Aqui ele cumpre de novo a função de cicatrizar a ferida e criar novas árvores. As bananeiras e os mamoeiros estão produzindo sua última safra e agora serão cortados. Tudo isso vira matéria orgânica. Esse é um dos aspectos mais importantes da agrofloresta, a reciclagem. São ao todo 20 toneladas de matéria seca por hectare ano, incorporadas ao solo. Se você percebe que esse solo já melhorou muito, né, em relação àquilo que você tinha aqui antes. Esse melhorou bastante mesmo. Vamos dar uma olhadinha? Sim. Bom, tanto que tem uma camada de matéria orgânica forte em cima. Depois tem as raízes das plantas. Essa aqui é a raiz do cacaueira. A raiz da jaqueira saindo aqui também. Depois a terra bem para o fundo, agora muito seca, mas mesmo assim a terra está ficando preta ou marrom. Aqui também se vê porém que é seco, mas se vê o estruturamento, é tudo trabalhado pela minhoca. Com outras palavras, essa terra parece que passou já tudo pela minhoca. Já corrigiu a acidez? Quanto que você acha que a acidez está aqui? Não, esse sabemos até, se tem 6,2 agora. O trabalho de recuperação feito por ele devolveu a este solo todas as características do tempo em que aqui havia uma floresta original. A crise do cacau, abalado pelo preço baixo e pela doença da vassoura de bruxa, está fazendo muita gente abandonar as lavouras. Não é preciso ir longe, basta olhar na beira da estrada e ver o estrago que o fungo causa na plantação. Os irmãos Hamilton e Alcides de Brito
estão desanimados e acham que tudo é castigo do céu. O final das eras está chegando, né? O senhor acredita nisso? Eu acredito bastante. Nós acreditamos. Enquanto o fim do mundo não vem, o Ernest, que é vizinho deles,